Estamos ao vivo! Boa noite! Muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ver depois. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito necessário, mas todos os temas que a gente trata aqui são muito importantes, muito necessários. Só que esse tema é mais especial, porque foi uma mãe que sugeriu esse tema. Aqui no Espaço das Emoções, a gente de vez em quando coloca no Stories. E aí, o que você gostaria de ver aqui no Espaço das Emoções? Que assunto você gostaria que a gente trabalhasse? E aí, uma mãe colocou esse tema e várias outras mandaram no Stories respostas, falando: nossa, também preciso. Então, a gente está aqui agora para falar desse tema, mas que tema é esse? Não é verdade? É insegurança e apego à mãe. O que fazer, como lidar, né? Como compreender esse assunto aí. Que muitas mães que têm filhos pequenos passam por isso. Então vamos hoje conversar para a gente poder entender o que é isso e como trabalhar esse assunto, tá bom? E é interessante a gente pensar que a insegurança dos filhos, é lógico que é algo que incomoda, mas será que a mãe, será que o pai também não estão compartilhando desse sentimento? Será que uma coisa está associada à outra? Vamos descobrir aí. Boa noite, Cíntia, tudo bem com você? Que bom ter você aqui. Esse assunto é importante, gente, porque quando a gente fala de insegurança e apego da criança, a gente vai tratar aqui sim questões da criança, mas quem é que não tem insegurança? Sim. Quem é que não sente insegurança? Então nós vamos entender esse sentimento super necessário, beleza? Primeiro que a gente vai pensar que a insegurança ela está ligada ao medo. Uhum. Então, é natural sentir medo, é natural sentir insegurança, dependendo de qual experiência que a gente esteja vivenciando. Quem nunca se sentiu inseguro diante de uma experiência nova? Então, é só quem carrega uma inconsciência muito grande do que está fazendo. Sim. Porque se a experiência é nova, é a primeira vez. Para o adulto, geralmente a segurança ela vai chegar na medida que a gente vai tomando consciência do que a gente vai enfrentar, na medida que a gente repete aquela experiência, que a gente faz 1, 2, 3, 10 vezes mais. É isso que traz a segurança. A repetição, né? Repetição. É o contato constante com aquela situação. Eu por exemplo, se eu vou para um lugar que eu nunca fui antes, eu vou dirigindo, se eu vou de ônibus, é um caminho completamente novo, então eu fico ali inseguro porque eu não sei o que eu vou encontrar, né? Eu não conheço aquele ambiente. Mas depois que eu já passei umas 10 vezes, aquilo já fica natural, né? Eu comecei a fazer palestras com 20 anos de idade. E desde o início eu sempre recebi muitos feedbacks positivos. Nossa, você fala bem. Nossa, que tranquilidade para falar, que segurança. E eu escutava aquilo e agradecia, mas no fundo, sempre antes de eu começar a palestra, meu coração batia a 1000 e eu ficava preocupado, me controlava. Uhum. Mas o coração estava batendo a 1000. Depois que eu estava falando, depois de uns 5 minutos, aí eu relaxava. Mas naquele momento que antecedia a palestra e no início da palestra, eu sempre estava nervoso. Isso daí foi durante alguns poucos anos. Hoje em dia, não. Eu chego para fazer palestra igual eu estou conversando com você aqui agora. Isso não me incomoda. Mas por quê? Milhares de palestras já foram feitas de lá para cá. Eu ainda não fiz milhares, né? Eu ainda fico com muita insegurança. Com medo. Natural, né? Então, olha só, por que que as mães, aí eu levei a pergunta para as mães que falaram: eu preciso muito desse tema. Então, eu perguntei: quais são os comportamentos dos filhos que estão demonstrando essa insegurança? O que está acontecendo? O que a criança está demonstrando que está te fazendo entender que é uma insegurança e um apego extremo à mãe, tá? Então, listei aqui alguns que elas trouxeram. A mãe, aí você vai falando se também você se identifica em algum deles, ou se tem alguma coisa aí também, você também pode comentar. A mãe tem sempre que estar perto do filho. Então, em todas as situações, todos os dias,
A mãe tem que estar presente, tem que estar perto do filho. Então vai levar o filho para a escola, o filho tem que subir, e aí na escola, e tem que ver a mãe até ele chegar na sala, por exemplo, para poder sentir segurança de entrar na sala, né? A criança prefere ficar sem brincar do que brincar longe da mãe. Então, uma mãe contou que falou pro filho ir lá brincar no quarto e tal, jogar o joguinho, e aí ele falou que só se a mãe fosse. E a mãe falou, então eu não vou. Então, se eu não vou, você não vai? E ele, não vou ficar com você. Então, ele não quis ir brincar, que é uma questão muito da infância. Que criança que não gosta de brincar? Rejeitou a brincadeira para poder ficar perto da mãe. Somente a mãe pode dar banho na criança, somente a mãe pode vestir, enfim, pegar alguma coisa para a criança. Isso eu também já vi muito acontecer. A criança chora quando não tem a atenção da mãe, por algum motivo. E em reunião de pais, a criança prefere ficar na reunião de pais do que ficar brincando com os outros amigos. Né? Isso. Então, esses são alguns comportamentos das crianças que refletem essa insegurança. O que a gente tem que fazer aqui hoje? A gente vai buscar entender o que é insegurança, o que é apego, como é que a criança lida com a mãe, como que é essa relação de mãe e filho. Nós estamos falando especificamente de mães, né? Quais são as causas, né, geradas, o que causa a insegurança e o que fazer, né? É importante entender particularmente, porque para cada tipo de situação vai ter talvez uma causa diferente. Mas pode ser que a gente encontre alguns pontos em comum em muitos desses casos também. Então o que as mães, o que você que está vendo a live tem que fazer de exercício? Vai pegar, vai refletir, vai levar para a sua vida, vai pensar se faz sentido para você. Se você consegue encontrar realmente algum motivo alguma dessas causas, se fazem sentido, não para ir trabalhando. A live de hoje é para levantar questões, né? E não é para a gente resolver isso. Não é numa live, não é numa conversa, e também não é quando a gente toma consciência do que aconteceu, de que a gente já vai dar conta de resolver. Existe todo um processo aí pra gente conseguir resolver, tá bom? A Dindinha ama eu com minha mãe na infância. Olha só o que você tá falando. Isso aqui tá super aqui, numa das causas. Olha que interessante, você já tá antecipando, né? Então vamos lá, vamos entender a insegurança. O que é o sentimento de insegurança? Então a gente vai entender que a insegurança, ela tá muito ligada ao sentimento de medo. A base, né? A base é o medo. Em essência, todo medo é um medo de um risco de acontecer algo que foge ao controle, que é desagradável, que não será bom. Então é uma expectativa negativa. Existe um sentimento de que não se conhece o que vai acontecer. Então a insegurança, ela tem a ver com a ausência do controle. Todas as vezes que a gente não se sente totalmente no controle da situação, e se a gente não trabalhou isso, a gente pode carregar um sentimento de insegurança, por achar que controlar as coisas dará segurança. O que é uma crença. Total. O que é uma crença. Né? Pode estar associado também a um sentimento de incapacidade de lidar com o que possa acontecer. Ou seja, eu não estou preparado para lidar com aquela experiência. Eu não estou preparado para conversar com a pessoa. Eu não darei conta de manusear a situação. Né? Pode estar ligado a um sentimento de dependência de uma pessoa em relação a outra. E aí, quando se cria dependência, é a outra pessoa que vai resolver, é a outra pessoa que vai enfrentar, é a outra pessoa que vai cuidar, é a outra pessoa que vai escolher. Que vai lidar com a situação como um todo, né? E aí, então, quando essa outra pessoa está afastada, gera total sentimento de insegurança e de incapacidade de resolver qualquer das coisas. Né? A dificuldade de se posicionar
Então, se não dá conta de decidir, de escolher, não vai dar conta de se posicionar. Então, é um sentimento de vulnerabilidade dentro disso daí. Né? Num sentido mais elaborado, existe o medo de não atender às expectativas. E aí, então, vem uma cobrança e a pessoa fica numa insegurança ainda maior, gerando aqueles sinais característicos de ansiedade. Né? E aí é um ponto super importante a gente conversar. Insegurança é um sentimento normal, natural, situacional. Como a gente falou aqui, todo mundo sente insegurança, né? Ela faz parte da vida. A questão é como a gente lida com a insegurança. É saudável sentir insegurança em situações específicas. Uhum. É saudável. Porque a insegurança, ela aponta exatamente para um bom funcionamento do psiquismo, dependendo do contexto, dependendo da conotação. Dependendo do que for, a insegurança é um indicativo de que existem coisas que necessitam ser alteradas. Uhum. Né? É porque tudo é um equilíbrio. Os sentimentos, eles nos mostram alguma coisa. Eles nos mostram um caminho. Eles nos mostram algo que a gente precisa ver em nós. E se a gente não vê, não trabalha, aí ele cresce e desequilibra. E aí cria essas situações que, por exemplo, estão, no caso desses exemplos dessas crianças, em desequilíbrio. Se a criança já chegou num ponto, a criança tem 4, 5 anos, no caso dessas crianças aqui, do fato que as mães trouxeram. Se elas chegam num ponto de que elas choram, que elas sofrem quando estão longe da presença da mãe, já estão em desequilíbrio. Sim. Né? Então a gente precisa trabalhar isso aí com essas crianças. A gente vai falar daqui a um tempinho como o que tem que fazer para trabalhar isso aí. E aí também surgiu na pergunta dessa mãe a questão do apego. Então o apego é uma outra coisa, é um outro sentimento que tem a questão da afetividade, né? Porque com o apego a gente cria-se uma conexão, um vínculo, né? E o apego, ele desempenha um papel muito importante na regulação emocional. Nós somos seres afetivos. O bebê, ele é super dependente da mãe. A criança pequena é super dependente dos adultos. Tanto fisicamente para sobreviver, quanto emocionalmente, né? Nós somos seres sociáveis. Então, essa questão do apego, ela é natural. É natural que a criança queira a presença da mãe, do pai. É natural que ela prefira a presença da mãe do que de outros adultos. É natural. A questão é que a gente tem que, quando a gente enxerga uma coisa como natural, não é porque é natural como falar, então se é natural, não tem nada que fazer, se é natural, então vai passar, é fase. Não. Tudo que é natural exige o nosso olhar para ser trabalhado, para ser orientado, para que não surja o desequilíbrio, né? E é uma coisa que é tão importante de ser trabalhada, que se ela não for trabalhada já desde a infância, ela tende a continuar na adolescência, na idade adulta. E aí então é a história da mãe, que ela saindo de casa, ela passou por uma situação de roubo. Uma pessoa passou e roubou a bolsa dela na porta de casa. E ela então carregando aquele sentimento de que a rua é um lugar perigoso. Claro, a rua é um lugar perigoso. Mas ela passou com tanta força isso daí para os filhos, que os filhos na adolescência e na idade adulta agora são todos inseguros. Mas por causa dessa situação? Por causa dessa situação e por causa do excesso ao colocar esse sentimento para os filhos. Porque uma coisa é instruir, olha, os filhos vão crescendo, a gente tem que estar atento, fica junto e tudo. Outra coisa o mundo é muito perigoso, o mundo é tão perigoso que, olha, cuidado com as pessoas. E aí os filhos crescem, meu Deus, eu não posso ter contato com ninguém porque o mundo é tão perigoso. Não dá para confiar em ninguém. Não dá para confiar em ninguém. Só que é lógico que tem que ter bom senso nisso daí. Não dá para confiar em algumas pessoas e dá para confiar em algumas pessoas. A questão é aprender a desenvolver o discernimento para cada situação.
Se a pessoa polariza na desconfiança, no que tudo é perigoso desde cedo, a criança já vai crescendo com esse sentimento de que não dá para confiar em ninguém, o mundo é muito perigoso, alguma coisa de ruim em qualquer momento vai acontecer. E aí então o sentimento de insegurança ele se torna instalado e vai afetar a vida dessa pessoa. Então olha só, continuando na ideia lá do apego, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o que a figura da mãe representa para a criança, né? A mãe tem uma representatividade muito forte para a criança. O que a mãe representa? Uma das coisas é o conforto, é a segurança, é o carinho. Então, muitas vezes, várias vezes do dia, a criança vai buscar na mãe segurança, conforto, carinho e principalmente segurança. Porque pensa a cabeça de uma criança, gente, num mundo, porque vamos falar primeiro de altura. Para a criança, ela enxerga o mundo é imenso. Lembra aí da sua vida, a casa da sua avó era imensa, você tá entendendo? E depois, quando você cresceu, você fala, nossa, a casa da minha avó é tão pequena, né? Nossa, a gente tinha uma piscina lá na casa dos meus pais que cabia umas 7 crianças. Hoje eu não tenho noção de como cabiam 7 crianças ali. Então, para a criança, o mundo é muito grande, é muito complexo. Então, para ela elaborar tudo isso sozinha, é pedir muito para ela, né? Então, ela vai buscar na mãe, no pai, essa segurança para enfrentar esse mundo, para conhecer esse mundo, para lidar com esse mundo, né? Só que, como a gente tem falado aqui, essa insegurança situacional, as situações novas vão acontecendo, a criança fica um pouco insegura, busca um pouco a mãe ali, né? É normal. A gente só tem que ver quando essa insegurança é constante, é todo dia, é com tudo, aí ela já tá um hábito não saudável. Por quê? Sempre é necessário entender que mãe e filho são pessoas diferentes, separadas, né? Então a criança, ela precisa, depois que ela sai daquela fase de que ela, enquanto bebê, ela entende que ela e a mãe são a mesma pessoa, quando ela sai dessa fase, começa os 2 aninhos que as pessoas chamam de terríveis 2 anos, porque ela tá saindo dessa fase. Ela tá se reconhecendo enquanto uma outra pessoa, uma pessoa diferente. Mas isso precisa ser elaborado desde essa fase em que ela começa a se entender como um ser humano e a mãe como outro ser humano, né? Mas as inseguranças têm causas. Então agora nós vamos falar quais são as causas por trás de uma insegurança constante da criança. Então vamos falar das causas, gente? Preparados aí para as causas? Não se assustem, vou pedir aqui... Não se assustem com o que nós vamos trazer, porque muitas vezes, gente, o que acontece com as crianças tem causas de comportamentos dos pais, das mães, e eles não percebem necessariamente o que está causando, por que está causando, porque isso existe também uma análise até psicológica dos fatos, né? E os pais estão, como a gente já disse antes, fazendo o melhor que eles dão conta. Exatamente. Nenhum pai, nenhuma mãe vai educar o filho, pelo menos na maioria das vezes, com a intenção de causar um trauma na criança. Não é isso. Não. Do jeito que está fazendo, é o jeito que considera que vai ser melhor para aquela criança. Então, só que nem sempre é isso que acontece. Uhum. E aí, então, quando a gente pega, por exemplo, a questão da superproteção. É uma causa, vamos lá então. É uma causa. Causa número 1 que a gente listou, superproteção. Então, quantas vezes a mãe ou até mesmo o pai, por uma questão familiar, com o objetivo de cuidar da filha e do filho, dão uma superproteção. Se dão uma superproteção, protegendo de frustrações, protegendo de outras crianças, protegendo. Qual que é a mensagem que eles estão dando para essa criança? Subliminarmente, de que o mundo é perigoso demais ou que você é frágil demais para esse mundo. Olha só, a criança vai falar assim, meu Deus, eu sou aqui uma peninha para dar conta de qualquer coisa que apareça, não dá conta de nada. Sim. Sendo que o objetivo deveria ser de proteger para que a criança, sim, não se machuque, não se lese.
Machucar ela vai também, que acontece, criança espoleta e taranã. Mas não se machuque gravemente, né? Isso. Mas para que mas que se permita ela, num ambiente controlado, passar por experiências que ela vá gradativamente amadurecendo e se desenvolvendo. Olha como é que a superproteção acontece muito nas relações entre as crianças, entre seus pares, né? Crianças entre crianças, e como é que algumas mães, alguns pais lidam. A criança tem algum desentendimento na escola, com os seus amiguinhos, ela ficou frustrada por alguma situação, e aí ela relata em casa para os pais. E aí os pais, entendendo a versão da criança, vão na escola defender a criança. Reclamar com os pais do coleguinha que falou tal coisa, né? E a criança vê esse círculo acontecendo, né? Esse circo, né? Acontecendo da minha mãe estar me defendendo porque meu amiguinho não quis brincar comigo, ou porque meu amiguinho quebrou meu brinquedo, enfim. E aí não mostra para a criança que ela tem habilidade de resolver esses conflitos que estão da infância. O que seria ideal fazer? Não ir lá e defender a criança, falar, filho, quando isso acontece, o que a gente pode fazer para lidar com isso? Equipar a criança de recursos e empoderar a criança para que ela, no nível da capacidade dela, resolva os problemas, porque como a outra criança, está no nível dela, ela dá conta. Mas ela precisa de ser treinada para isso. Então, conversar em casa nesses termos é bom. Necessário. Então, o que aconteceu? O que você poderia fazer? Vamos pensar, e se você tivesse falado isso, ou se você tivesse feito tal outra coisa, você não acha que poderia resolver? E a criança então pensa e conversa, e ela então vai começando a criar um repertório de respostas para que na hora que as coisas acontecerem, ela já tenha inclusive recursos para poder lidar até com outras situações. Parecidas, semelhantes. Mas senão o recurso dela vai ser: mãe, fulano de tal fez isso, pai, olha o que aconteceu. Ou seja, ela vai estar sempre levando para os pais a demandas emocionais dela, os problemas, os conflitos da escola. Sim. E aí a gente vai entender, segurança é importante? Sim, mas na medida que a criança vai dando conta, ela tem que ser exposta a situações no nível dela. Isso é saudável, isso é bom. E ela vai ser exposta naturalmente, porque isso é da vida dela, vai acontecer. E quando os pais, a mãe, o pai, ensina para a criança, permite que ela, e mostre para ela que ela dá conta de lidar com isso, ela está ensinando para a criança que ela dá conta de lidar com os problemas. Quando a mãe e o pai vai na escola resolver os problemas que aconteceram na escola, o que ele está ensinando? Eu resolvo as coisas para você. Você não dá conta de resolver as coisas para você. Eu tô aqui para te proteger, você não pode sofrer. Uma grande falha que tem acontecido na educação de uns anos para trás e que a gente está vendo consequências hoje é um entendimento, uma crença, um sentimento de que o filho não pode sofrer. Eu sofri muito e não quero que meu filho sofra. Então, é tipo que inverte, né? Vai para o outro lado do pêndulo, né? Sim. É porque não trabalhou o referencial de educação que teve. Então, a pessoa simplesmente está usando a mesma moeda e só está mudando para o outro lado, mas o referencial continua o mesmo, que foi o referencial da educação que tiveram em relação aos pais. Então, isso não é saudável, não é positivo, não é bom. O ideal é que os pais compreendam que passar por determinados sofrimentos é exatamente essa dor que vai fazer a criança crescer e se tornar melhor, que é o que vai fortalecê-la. A Núbia, uma sugestão seria reproduzir a situação com os bonecos e construir a solução junto com a criança. Sim, ótimo, é isso mesmo. Isso é uma estratégia de construção de histórias, né? Você constrói histórias para a criança ou ela recontar algo que aconteceu, né? Ou ela criar alguma solução nova. Ótima sugestão, Núbia, muito bem. Max, Malu separado é meu maior medo. É não fazer a minha filha se sentir segura ou ceder demais por culpa. Vamos trabalhar isso aqui. Vamos ver quais são as sugestões, tá bom? Outra coisa que pode causar inseguranças é
a criança ter pouca ou nenhuma autonomia para desenvolver as coisas, para fazer as coisas no dia a dia dela. Quando a criança vai atingindo aí 2, 3 aninhos, ela já vai tendo a habilidade de fazer várias coisas por si, né? Se vestir, enfim, comer sozinha, e pegar as coisas, pegar brinquedos sozinha, enfim. Vocês conseguem visualizar, com certeza, várias coisas que as mães fazem pelos filhos e que a criança já dá conta de fazer. Por que é super importante começar a perceber isso? Eu estou deixando meu filho ser autônomo na idade que ele dá conta ou não? Porque isso está diretamente ligado com o sentimento de segurança ou insegurança. Quanto mais autonomia a criança sentir que ela tem de fazer as coisas, mais segurança ela vai ter. É porque ela se empodera dos recursos próprios. Isso. Então, eles vão ficar ali escondidos ou latentes na medida que eles não são exercitados. Então, dar essa condição para a criança é o começo para que ela depois continue na vida, nas diversas situações. Porque ao conviver, ao compartilhar, ao ter contato com outras situações, ela vai então ter a possibilidade de desenvolver ainda mais aquilo que começou em casa, né? Então, dar uma mãozinha, porque os pais não vão conseguir ficar 24 horas por dia ao lado da criança. Isso não existe. Né? E nem é saudável que isso daí aconteça. Sim. Claro, se for um bebê, sim. Mas a gente está falando uma criança que já está indo para a escola, que já está podendo ficar com os avós, que esteja em outra condição. Né? Isso aí. O que mais? O que mais são causas, né? O próprio sentimento de insegurança dos pais, né? E aí foi que, acho que foi a Dindinha que falou, né? Como era a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, lá na sua infância, né? Você era uma criança que se sentia insegura, você tinha essa super dependência da sua mãe, como que é a sua relação hoje com a sua mãe especificamente, né? Você fica sempre buscando a opinião da sua mãe hoje, você fica sempre esperando o que sua mãe vai falar, enfim, a gente precisa pensar na nossa relação, porque isso vai influenciar nas nossas crenças de hoje, né? A educação que a gente teve dos pais é o primeiro modelo que a gente carrega. E aquilo que foi cultivado, vivenciado, experienciado desde a infância vai compondo o ser ao longo da vida. Então, aquilo que vem dos pais é o que, num primeiro momento, mais encontra reflexo no psiquismo da criança. Então, de tal modo que aqueles valores que são lançados, né, principalmente na primeira infância, muitas vezes o adulto ainda continua trazendo isso, só que de uma maneira um pouco mais elaborada do que quando era na infância. Tamanho o peso. Mas então é por isso que tão importante a mãe e o pai trabalharem os próprios sentimentos para poderem educar de um modo mais adequado os filhos. Porque senão eles vão passar, junto com esses valores, os próprios sentimentos ou as próprias questões. Então, claro, a gente não vai encontrar pais perfeitos. Isso não existe. Não. Mas é verdade que sim. Quanto mais bem resolvidos estivermos, melhor para os nossos filhos. Sim. Porque a gente vai criar um ambiente mais adequado, relações mais saudáveis. E nesse processo da exemplificação, que a criança muito aprende, e na hora que a gente vai transmitir esses valores, vão ser os valores que vão compor de um modo mais saudável o psiquismo da criança. Quanto mais bem resolvido emocionalmente a gente tiver, vai ser melhor não só para a criança, mas para todo mundo. Para todas as pessoas ao nosso entorno, mas principalmente para a gente, né? Aí a Didinha tá falando, né, que era assim com a mãe dela, né, que ela tinha essa insegurança, não desgrudava da mãe e tudo mais. Então, a pessoa que identifica isso nela, que ela tem que ela tem que começar a ressignificar isso. E começar a perceber
hoje em dia, como eu estou lidando com as situações de insegurança, né? Que é outro ponto aqui. Qual é o exemplo que os pais e as mães estão dando para a criança? Como é que você, enquanto mãe, está lidando com a sua insegurança hoje? Como é que você lida com os medos que você tem, com o desconhecido, com os desafios? Porque, gente, criança, ela aprende muito mais com o que ela vê, com os exemplos que ela vê, com as experiências, com as situações, porque ela é muito observadora. A criança é muito observadora do que com o que o adulto fala para ela, do que ele está tentando ensinar ali no verbal, ou enfim, no momento consciente ali de estar ensinando alguma coisa. Ela vai assimilar muito mais com a experiência e com o exemplo da mãe e do pai. Então, se ela vê uma mãe que tem uma situação ali difícil, desconhecida e gerou uma insegurança que é natural, como que essa mãe está lidando com essa insegurança, ela vai aprender a como ela vai lidar com as próprias inseguranças. É o modelo que ela tem. Porque a criança tem os seus problemas em relação à sua idade. E a gente precisa aprender a valorizar e entender que é problema também, né? E o adulto tem os seus problemas com relação às suas experiências, à sua idade. Então, criança e adultos têm dificuldades, têm desafios e têm problemas. E todos os dois, todo mundo vai sentir insegurança. Então, a criança vai aprender a lidar com a insegurança dela, vendo como é que os adultos lidam com a insegurança deles. Né? Principalmente a mãe e o pai. Quem se desespera, a criança vai aprender a se desesperar. Quem se tranquiliza, quem reflete, quem se acalma para lidar, a criança também vai ter esse modelo como referência. E aí depois ela vai tender a reproduzir, é o natural. É o natural. Então é fazer essa autoanálise. Se eu fui muito insegura na infância, será que eu preciso de uma terapia? Será que eu preciso trabalhar isso mais profundamente? Que às vezes realmente é necessário, porque está tão forte ainda, tão arraigado, que sozinho a gente não dá conta, né, de lidar com os problemas de hoje. A Núbia está perguntando, e quando a gente não quer mais seguir esse modelo que aprendeu dos pais, será que é possível mudar isso? Né? Por onde começar a mudar agora enquanto pais? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de resolver conflitos. Se eu não sei para mim, como vou ensinar meu filho? Opa, acabou de responder. Núbia, é sempre um processo. A gente primeiro tem que identificar, né? Identificar o que da educação que eu recebi que eu não quero repetir, que eu não concordo, que não gerou bons frutos, né? Sempre, gente, sempre sem culpar os nossos pais, as nossas mães, os pais de antigamente. A gente nunca vai culpá-los, porque a culpa não resolve nada, né? Não, mas é interessante também. Você está assumindo. É que na medida que os pais se tornam pais, na medida que os filhos vão passando pelas diversas faixas etárias, as próprias questões das experiências que eles viveram com os próprios pais, tornam a aparecer em alguma medida com relação aos filhos. E aí é uma grande oportunidade de ir diluindo essas questões próprias para poder fazer de um jeito diferente. Mas é lógico que, dependendo do que foi, do tipo de situação, às vezes a gente tem que buscar um recurso de uma terapia. Ajuda bastante. Né? Porque, às vezes, é um investimento que a gente faz para seguir livre para frente. Exatamente. Para que eu vou carregar um peso por mais tempo se existe a possibilidade de diluir isso? Quando eu me liberar de uma coisa agora, o resto da minha vida, aquilo não vai mais fazer questão para mim. Nossa, e como libera? Então, todas as vezes que eu me deparo com uma situação, se aquilo ainda faz questão para mim, é porque eu preciso de trabalhar aquilo. Então, tenta trabalhar por você, reflete, tenta ver de uma outra perspectiva, tenta dar uma resposta diferente. Mas se estiver muito sofrido, se permita buscar uma ajuda que pode ser muito útil para você. E aí vai refletir com todo mundo que você convive. E outras formas também de ressignificar a educação que teve para fazer diferente, é isso que você já está fazendo, Núbia, é buscar. É a busca de novos referenciais de educação. Isso. E ir testando. A gente não tem que pegar, então educação emocional é um pacotinho aqui, eu vou pegar, já vou aplicar e vai dar tudo certo. Não, a gente sempre fala, é um processo.
Eu entendo uma coisinha aqui, aí eu vou e aplico. Beleza, consegui entender, consegui aplicar, funcionou. Próximo passo, e depois próximo passo de novo. E é diariamente, eu vou mudando pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas formas de falar, tudo no pequeno, é tudo no pequeno. Que depois de pequeno, a gente vê que fez um tantão. E aí esse tantão traz um resultado muito grande para a família. Principalmente em relação a conseguirem lidar melhor com as emoções. Porque se tratando de insegurança, é um sentimento natural e que a gente simplesmente tem que aprender a lidar com ele. Né? Porque ele vai voltar a aparecer na nossa vida e na vida das crianças. Isso é esperado. Então, o que a gente tem que fazer é se encher de recursos para que quando forem acontecendo, a gente vai tendo mais tranquilidade, conhecimento, habilidade para lidar com aquilo ali com mais tranquilidade na vida. Vamos citar aqui agora outras possíveis causas de insegurança das crianças para a gente avançar, senão não vai dar tempo de falar soluções, não é verdade? Então vamos lá. Algumas outras causas, né? Pais muito autoritários e exigentes que ficam fazendo excesso de críticas para a criança, ou então pais que fazem comparações entre irmãos, ou adultos que ficam comparando a criança com a outra. Nada bom, nada saudável. Não. Um distanciamento emocional dos pais, porque a gente falou mais à frente, mais atrás, que o apego é muito importante. Então a criança que não desde pequenininha não teve esse apego saudável, ela vai sentir falta ao longo da vida. Isso vai se manifestar em forma de insegurança. A gente vai entender esse apego como criar laço, como criar vínculo, ligação. Né? Agora, tem pais que são desligados demais. Então, ser muito desligado com os filhos gera insegurança nos filhos. Porque eles vão estar entregues a eles mesmos, e uma coisa é a gente encorajar os filhos a resolverem os próprios problemas. Outra coisa é, aqui, vai, vive sua vida, se vira. Só que a gente está falando de crianças. Aí a criança ela vai crescer insegura porque ela não vai ter nenhum referencial do como lidar com as coisas. Sim. Então, quando os pais colocam balizas de referencial para lidarem com determinadas situações, mesmo que a criança lide de um jeito um pouquinho diferente, ela tem aquela referência do que fazer, do como fazer. Foi ensinada, orientada, né? Outra coisa também, uma das causas, é a mãe sentir insegurança quando a criança está insegura. Porque eu estou reforçando na criança o sentimento de insegurança. Então, quando a mãe perceber que o filho está inseguro, ela deve... Isso se chama nomear. Isso se chama insegurança que ele está sentindo. O que ele está precisando agora? Ele está precisando de segurança. Como eu vou ensiná-lo a ter segurança? Nós vamos falar aqui agora, gente. Vamos falar aqui agora como que a gente pode ensinar a criança a desenvolver essa segurança. Por quê? Da mesma forma que insegurança é um sentimento, segurança também. E da mesma forma que a insegurança vem de dentro para fora, a segurança também vai vir de dentro para fora, né? Eu preciso aprender, então, a ser uma pessoa autoconfiante, uma pessoa segura de si. O que a gente vê muito por aí e que não é incomum. E não é incomum a gente de vez em quando se sentir, mas a gente se sentir assim de vez em quando é normal. Agora sempre já não é normal. O que a gente vê muito por aí? Pessoas totalmente sem confiança em si mesmas. E isso gera muitos transtornos. Depressão, ansiedade, enfim, várias outras coisas, né? Por que tantas vezes as pessoas ficam presas em um trabalho que elas não gostam, recebendo mal, sentindo que elas não são valorizadas e elas não se lançam para outras coisas, para a busca de um outro trabalho? Por que será? Né? Por que as pessoas ficam, às vezes, presas em relacionamentos ou abusivos, ou difíceis, ou que não são saudáveis para nenhuma das partes, mas não se desligam daquilo ali? Então, muitas vezes, na raiz de alguns comportamentos dos adultos, o que a gente vai encontrar é uma insegurança, um sentimento de insegurança que começou a aparecer ou ser constituído lá no período da infância. E bem intenso, né? E desequilibrado, né? Sim. Então vamos lá, o que a gente precisa começar a trabalhar?
Quais são as crenças que a mãe anda carregando dentro dela? A gente tem sempre que, ao trabalhar as nossas emoções e nossos sentimentos, entender quais crenças estão embasando isso que a gente está sentindo, né? Porque é as coisas que a gente anda pensando muito. Então, olha, listamos aqui algumas. Por exemplo, a crença de meu filho não sabe fazer as coisas. Porque se eu acho que meu filho não sabe fazer as coisas, eu não vou deixá-lo fazer as coisas, logo eu não vou deixá-lo desenvolver a própria autonomia, logo ele não vai saber fazer as coisas mesmo, logo ele vai ficar inseguro de fazer as coisas sem mim. Por isso é tão importante descobrir o que é adequado para cada idade. Só que mais do que isso, porque existem crianças que vão ter, cada criança pode ter o seu tempo, que pode ser antes ou pode ser um pouquinho depois, mas é para a gente ter essa noção do que para aquela idade a criança geralmente já dá conta de fazer. E deixar ela fazer, ela vai fazer do jeito dela, mas ela vai, com o tempo, quanto mais ela repetir, mais ela vai ter a habilidade de fazer aquilo ali, né? Outra crença, meu filho não pode ficar 1 minuto sozinho, ou meu filho não pode ficar com outras pessoas. Ou seja, é uma crença de que meu filho só vai se comportar na minha presença, ou meu filho só vai poder, só vai se sentir bem comigo. Isso é uma crença que, se não for compreendida, a criança vai sentir que só a presença da mãe, ela só vai dar conta de ficar perto da mãe, só a presença da mãe que vai ajudá-la, né? É claro que você não vai colocar seu filho ou sua filha na mão de uma pessoa estranha. Mas quando você está levando para a escola, você está fazendo um voto de que ali vão existir profissionais que estão preparados para lidarem com esse tipo de situação, com essa faixa etária. E vai ser a criança vai estar na presença de pessoas adequadas para lidarem com ela. Então, o seu papel é observar e confiar. Confiar. Porque quando a gente confia, a gente ensina confiança, né? Outra crença, só eu entendo o meu filho, só eu sei cuidar do meu filho, e aí você acaba que só você faz, e a criança vai crescendo aprendendo que só a mãe faz as coisas para ela, só a mãe cuida dela, o cuidado mesmo, né, do dia a dia, e ela vai recusar outras pessoas. O pai, isso acontece muito, né, e vai recusar a avó, enfim, porque sempre foi a mãe que fez. Isso é uma crença, então a gente tem que elaborar. Será que é só eu mesmo que sei fazer? O outro vai fazer, mas vai fazer diferente, né? Vai fazer diferente de mim, pode ser que eu faça melhor, mas eu também tenho que aceitar o diferente, né? Ok? Algumas crenças. E aí, as mães que vão vendo o que ela pensa sobre o que acontece. Quando eu entendo o que eu penso, eu entendo as crenças, e eu tenho que modificar, trocar. Posso fazer diferente, tá? É porque, na medida que a gente compreende que aquela crença não é saudável, eu posso primeiro questionar essa crença e depois buscar uma crença nova para colocar no lugar, para aquele hall de situações. E a partir daí tudo fica diferente, porque as crenças orientam a forma como a gente vê o mundo, como a gente lida com o mundo. E aí o mundo fica limitado, ou mais aberto, mais amplo, dependendo da forma como a gente tem visto em função dessas crenças. As crenças podem ser atualizadas e muitas devem ser atualizadas. Esse é o nosso caminho de vida, né? É constante atualização de nós mesmos. Quando a gente atualiza nossas crenças, a gente se atualiza, né? Bom, ok, vamos então mudar as nossas crenças e as nossas mentalidades, porque é assim que a gente vai conseguir mudar as situações, ok? Outro ponto, validar o sentimento de insegurança. Ou seja, lembrar que somos humanos, somos vulneráveis e permitir que a criança sinta insegurança. Às vezes, pode acontecer da mãe ficar preocupada do filho ficar inseguro, ficar insegura do filho ficar inseguro, ficar com muito medo da insegurança do filho e acabar que não sabe lidar com aquilo ali e não ensina a criança a lidar. A primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer para lidar com os nossos sentimentos é entender que é natural. Validar, ok, estou inseguro, mas por que eu estou inseguro? Faz sentido eu estar inseguro? Essa insegurança quer me mostrar o quê? O que eu não aprendi a lidar nessa situação? O que está me deixando inseguro? Porque para a criança vai ser esse mesmo caminho. Se ela está insegura para poder ir para a escola sozinha, faz sentido ela ter essa insegurança? O que está reforçando ela a ter essa insegurança?
O que tá passando na cabecinha dela? Eu já perguntei pro meu filho, o que passa na cabecinha? O que você tá pensando que você não quer a mamãe longe? Por que você tá pensando isso? O que você sente? Conversar com a criança. É o antecipar. Na medida que você antecipa, que você explica o quanto tempo vai ficar longe, e é uma explicação que seja compreensível para a criança, que logo depois a gente vai estar junto e a gente pode fazer tais coisas. A criança, então, ela entende que vai ter um tempo de latência que ela não vai ter contato com a mãe e que ela deve ficar naquele ambiente, né, que pode ser a escola, por exemplo, e ela vai fazer as atividades de lá enquanto ela estiver lá. E como é que a gente faz isso na prática? Do validar o sentimento. A gente tem que acolher. Eu estou inseguro, eu reconheço e tá tudo bem eu ficar inseguro. Agora eu preciso trabalhar isso aqui. Eu preciso lidar com isso aqui. Eu preciso elaborar isso aqui. Então, se eu aceito em mim, eu vou ter mais facilidade de aceitar na criança. E se a criança percebe que a mãe está aceitando nela, ela também vai ter mais facilidade de aceitar nela, ok? Como agora, a Fran falou assim, eu não aguento tanto que minha filha grita, o que eu faço? Olha, como que acontece quando a criança chora muito alto, grita muito, quando percebe que vai sentir insegurança, que a mãe não vai estar perto, ou que a mãe vai trabalhar e ela vai ficar... Ela tá, gente, simplesmente demonstrando o que ela tá sentindo. Ela tá sofrendo e tá pedindo socorro. Eu não tô sabendo lidar com isso. O que a gente precisa fazer para ensinar a criança a mostrar o que ela sente sem precisar gritar minutos longos e prolongados, que é assim que elas fazem, né? Eu preciso fazer um negócio que chama alfabetização emocional. A gente tem que ter a consciência de que tudo é um processo. E a criança só vai aprender a lidar com o que ela sente, e diga lá uma insegurança, que é um sentimento muito forte, que chega muito forte, né? Se eu ensiná-la um repertório antes, se eu treiná-la para isso, se eu trabalhar com ela isso todos os dias um pouquinho. Porque se eu não fizer isso, se eu só falar, ou na hora só pedir para ela se acalmar, se eu só agir com a criança nas situações na hora e não trabalhar antes e nem depois, ela não vai aprender a lidar com o sentimento. É lógico que assim, dependendo da idade da criança, se for uma criança muito novinha, a gente pode utilizar de alguns recursos. Por exemplo, um objeto transicional, que é aquilo que vai entrar no lugar da mãe, por exemplo. Que pode ser uma boneca, um cobertor, algo que a criança remeta à presença da mãe. Que se ela estiver com aquele objeto, ela se sente segura, se sente relaxada. Pode ter o cheiro da mãe, o cheiro do pai, por exemplo. Mas é mais pequenininha, criança mais novinha, isso é uma coisa que ajuda. 2 anos, assim. Isso é uma coisa que ajuda bastante. Né? Se a criança vai ficando maior, já não vai ter o mesmo efeito. Não. E aí, o que a gente tem que fazer? Trabalhar a autoconfiança da criança. Você tem que trabalhar a autoconfiança do seu filho ou da sua filha. Como que a gente trabalha a autoconfiança? É trabalhando a autoestima. É mostrando para a criança de que ela é capaz, que ela dá conta, que ela pode. Porque às vezes as coisas podem parecer desconectadas, né? Mas no fundo, o que tem de base nessa insegurança da criança, na situação do apego à mãe, só a mãe que tem que ter a presença da mãe o tempo todo, é porque ela está sentindo-se pouca confiança em si mesma, em ficar com ela mesma, em ficar na presença de outras pessoas, em brincar sozinha, enfim. Como que a gente trabalha a autoconfiança das crianças? É um processo. Como a Núbia falou aqui, né? Comentando aqui com a gente. Como é que eu faço para mudar essa educação? Tudo, gente, que a gente for pensar em mudar, principalmente em relação a sentimentos e emoções, a gente tem que lembrar que é todo de um pouquinho. Se a gente quiser fazer tudo de uma vez, a gente vai se frustrar, não vai dar certo, a gente vai acabar abandonando e falando isso aqui não funciona. Mas é porque não funciona assim. Não adianta, se eu não sei inglês, eu pego lá um livro inteiro de inglês e falo, agora eu vou ler inglês na marra. Não vou. Na primeira página eu já vou falar, cansei, não quero mais, e não vou aprender inglês mesmo, e eu não sei mesmo, enfim, vou deixar pra lá.
Como é que a gente trabalha, então, a autoconfiança? Ajudar a criança a pensar. Quando a gente falou aqui que tem que ter diálogo com a criança, é deixar ela falar, né? Permitir que ela fale, permitir que ela participe da conversa, permitir que ela elabore o que ela está pensando e sentindo e falar pra gente. E trazer a situação, igual a Nubia colocou a situação dos bonecos, então, se você está com uma dificuldade aí, seu filho sempre vai para a escola e nunca quer que você se separe dele, cria essa situação com os bonecos. Quem sabe, pode ser uma experiência interessante. E aí, nessa situação, vocês brincando, é lúdico, faz de conta, vocês estão brincando e vai deixando a criança falar o que ela pensa, o que ela sente, o que o bonequinho ali tá pensando, né, aquele personagem, e sentindo, porque a mamãe tá indo embora. O que ela falar do boneco, ela tá falando dela. A criança é totalmente projetiva nesse sentido. Permitir a criança escolher, ou seja, dar opções de escolhas limitadas para a criança. Filho, você quer vestir esse casaco ou esse casaco? Passar esse sapato ou esse sapato? Coisas pequenas. Ela vai se sentir importante porque ela está tendo a possibilidade de pensar, de refletir e de escolher. Então isso daí trabalha positivamente a autoestima. Tem criança que não pode escolher nem o sabor do sorvete dela. Deixa a criança escolher. A gente tem que deixar ela escolher de acordo com a possibilidade ali. Não é que assim, filho, você vai pra escola ou não vai? Quem decide é se você vai pra escola ou não. Gente, não é isso. Ela não tem escolha disso. Ela vai pra escola. A questão é, filho, você quer ir pra escola com esse sapato ou esse sapato? Filho, você quer ir pra escola? Hoje é dia do brinquedo. Qual brinquedo você quer levar? Enfim, no dia de ir pra escola, inventar alguma coisa para ela poder escolher, para ela já começar a participar do processo de ir pra escola, tendo algum tipo de escolha. Isso vai elaborando nela que ela tem poder de voz, de pensar o que ela quer, o que ela gosta, né? Permitir desenvolver a autonomia no dia a dia. Pense, o que meu filho já dá conta de fazer com segurança, não vai se machucar, enfim, que eu posso deixar ele fazer, tá? Valorizar mais o acerto do que o erro da criança. Muitas vezes os adultos ficam reforçando, mas você fez isso de novo? Isso. Mas isso aqui não pode. Mas não acredito que isso aconteceu de novo. E aí tá enfatizando o erro. Isso. O que mais vai destacar vai ser a possibilidade do erro. Que ela vai errar de novo. Vai errar de novo. Porque aquilo ali está sendo reforçado. Quando a gente valoriza na criança, que bacana, filho, você foi para a escola hoje e nem olhou para trás. Mamãe ficou feliz demais. Meu filho é corajoso. Muda o contexto. Se a criança de novo foi para a escola e chorou e tal, não fala, filho, não chora. De novo, você tá triste. Não, entenda. Valide, meu filho, eu entendo que você tá triste, né? Tá na hora de ir pra escola. Logo, logo a gente vai se ver, vai ser ótimo, você vai brincar. Logo, logo você nem vai lembrar da mamãe, você vai super se divertir. Muda ali o contexto da conversa, muda o contexto da fala ali, porque a criança, ela tem facilidade também de mudar de acordo com a nossa orientação, tá? Sempre diálogos. O exemplo a gente já falou, como é que você lida com as suas inseguranças, a criança vai aprender assim. E contar histórias. Contar histórias, por exemplo, esse exemplo aí que a Nubia trouxe, de brincar com os bonecos, é um tipo de estratégia que também envolve história. Você está contando ali uma história, uma narrativa inventada ali na hora. Mas você pode contar histórias que trabalhem a autoestima. E vão trabalhando isso uma semana, 2 semanas. Isso. É porque nem sempre... às vezes a resposta vem imediatamente e a criança responde muito rapidamente às nossas intervenções. Mas às vezes a gente pode precisar de alguns dias para que isso daí aconteça. E a criança, de repente, ela pode testar também. Mas na hora que ela sentir que aquele é o caminho, ela relaxa e aí então tudo fica mais fácil. Esse tema, gente, é um tema muito amplo, complexo, para a gente tratar ele numa live só, tá? Mas o que a gente quis trazer aqui é que tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, uma causa e tudo tem solução. Por mais que agora eu não consiga fazer com que o meu filho, minha filha, tenha mais segurança para ir para a escola, tenha mais segurança para brincar com os amiguinhos, tenha mais segurança para fazer as coisas sozinho, agora eu vou começar a mudar em mim a minha mentalidade.
O que eu posso fazer hoje para que o meu filho lide melhor com esse sentimento. Mas todo dia a gente tem que acolher e validar. Todos os dias, tá? Tem uma pessoa que fazia uma pergunta. Olha lá embaixo. Foi a Ana. A Ana disse que ir na escola quando o filho chora e não quer desgrudar da mãe, por mais que a gente conversa e explica que logo volta para buscá-lo. Isso daí se repete diariamente. É o que a gente sempre fala aqui. Nem sempre a solução de um problema é diretamente no problema. Às vezes eu tenho que ir em outros contextos, em outras situações, e eu vou trabalhar aquilo ali. Então eu vou trabalhar aquilo ali com os bonecos. Eu vou trabalhar aquilo ali com as histórias. Eu vou trabalhar aquilo ali numa conversa isolada em casa, em outro contexto. Porque às vezes a gente conversa com a criança só na situação. Aí eu converso antes de ir para a escola e depois da escola. Eu preciso também conversar com a criança em outros contextos, em outras situações, de outras formas. E principalmente buscar da criança, com jogos também funciona muito bem isso, o que ela pensa. Quais são os medos dela? Será que ela está com algum medo que é irracional, não faz sentido ela ter, mas para ela aquilo ali é muito forte? Perguntar para a criança, para que ela tente explicar por que ela está assim, o que está criando esse sentimento dela não querer ficar. E escutar no nível do entendimento dela, né, para que ela possa elaborar isso daí, para que a gente possa então encontrar os meios de atender a essa necessidade. Porque ele está demonstrando uma necessidade ao agir dessa forma. Né? Eu preciso entender o que ele está precisando que não foi atendido. Porque o fato que a criança demonstra um comportamento repetido, nem sempre o problema é aquilo. Às vezes é uma outra coisa. Sim. Né, que eu não estou enxergando ainda, mas eu preciso escutar a criança para entender. Então, por exemplo, a gente sempre dá a ideia da massinha, brinca de massinha e põe o medo na roda e começa a perguntar o que te dá medo. E se ela não falar da escola, solta. Será que você tem medo de ir para a escola sem a mamãe? Será que, sabe? Leva isso e vai trabalhando. Então a gente precisa levar muito do lúdico. A criança nessa idade de 5 anos, que é o caso do seu filho, a gente precisa levar muito no lúdico para que ela traga respostas. Porque nem sempre eu sentando, olhando nos olhos dela, ela vai dar conta de falar. É mais o brincar que ela dá mais conta de falar. Por isso que brincar é tão importante, né? Teve mais uma fala ali. Teve sim. Tá quase acabando nosso tempo também. Foi da Núbia. É importante lembrar que a mãe representa para a criança o lugar seguro para expressar as emoções. Certamente. Sejam positivas ou as frustrações. E a mãe precisa ter essa consciência para estar preparada para acolher. E não punir, reprimir sempre. Sempre mais e não punir e reprimir. Sempre mais ser mais difícil com a mãe. Mas é por isso. A gente teve um podcast, se você não viu, Gestão das Emoções para as Mães. Por isso que a gente sempre fala que para a mãe e para o pai é super importante trabalhar as próprias emoções. Para eu alfabetizar emocionalmente uma criança, eu preciso me alfabetizar emocionalmente. Porque eu vou ter segurança. Só assim que eu vou ter segurança de falar, tá tudo bem ter insegurança, tá tudo bem chorar porque não quer ficar longe da mamãe, tá tudo bem. Agora nós vamos ver como é que todo mundo pode ficar melhor. Porque, ok, tá tudo bem ter insegurança, mas não precisa ficar ali, agarrado no sofrimento da insegurança pra sempre. Tá tudo bem ter insegurança, mas eu posso estar melhor? Você pode se sentir melhor? Melhor consigo mesmo? Sim. O que a gente tem que fazer? Alfabetização emocional. Não tem outro caminho, gente. O caminho é educar as emoções. Esse é o caminho. E muito obrigada a você que esteve até aqui. Nós temos 20 segundos restantes. Nosso tempo está acabando. Muito obrigado por você que participou, por você que deixou os seus comentários. Né? Para a gente é muito importante essa participação. Sim. E a gente vai estar sempre perguntando e vai trazendo conteúdos para a gente que a gente vai trazer, tá bom? Tchau, tchau! Tchau!